Dissemos nós ontem que o objetivo principal de Allah subhanahu wa ta'ala ter tornado obrigatório ou então prescrito o jejum do mês do Ramadã para os muçulmanos é para reativar o temor a Allah subhanahu wa ta'ala, é de cultivar o medo do servo, da criatura para com o seu Rabbi, para com o seu Criador. E este temor, este medo que Allah subhanahu wa ta'ala quer que cada um de nós tenha para com Ele, é desenvolvido Ramadã pós Ramadã. Cada Ramadã que aparece, ele vai desenvolvendo na vida dos muçulmanos o aumento do temor para com Ele, o aumento do medo para com Ele. Quando chegar o momento em que cada um de nós poderá desenvolver o temor para com Allah, o medo para com Allah, significa que já teremos alcançado pelo menos 50% daquilo que Allah subhanahu wa ta'ala exige de nós. Quando o nosso temor, o nosso medo para com Allah for desenvolvido até chegar num nível aceitável, nós poderemos olhar o mundo com uma outra perspectiva. Nós poderemos olhar a nossa vida de uma outra forma. Nós poderemos olhar para os acontecimentos cotidianos, as calamidades, o aperto de vida com uma outra perspectiva, com um outro horizonte, com uma outra forma de ver e de enxergar por causa do taqwa, por causa do temor. E se este temor, esta taqwa, este medo não for desenvolvido devidamente, dificilmente poderemos adorar Allah subhanahu wa ta'ala devidamente. O que faz com que a nossa vida esteja em conformidade com aquilo que Allah quer de nós é o taqwa, o temor, o medo. Nós, quando tememos alguém, um ser humano, nós, quando temos medo de uma pessoa, em algum momento não fazemos aquilo que incomoda aquela pessoa na sua presença. Não falamos desta pessoa na sua ausência, porque nós temos medo desta pessoa, porque nós tememos a esta pessoa. Vamos dar aqui um exemplo para poder facilitar a nossa compreensão. Quando nós temos medo dos nossos pais, nós não brincamos mal, nós não aprontamos. Na sua presença, procuramos o máximo de nos comportarmos bem. Porque se nós formos a nos comportar erradamente, Ele vai bater em nós, Ele vai falar para nós, Ele vai ralhar para nós. Então, o temor que Allah subhanahu wa ta'ala desenvolve durante o mês do Ramadã, por causa deste mês, por causa da bênção do baraka que este mês tem, é para colocar uma barreira entre nós e a desobediência
a Allah subhanahu wa ta'ala. Quando nós formos a desenvolver o temor para com Allah, o taqwa para com Allah, o medo para com Allah, facilmente poderemos cumprir com as suas ordens e dificilmente poderemos atropelar os limites de Allah. Dificilmente poderemos cometer os pecados. Por quê? O taqwa, o temor, o medo para com Allah estará a conduzir a nós. Estará a endireitar a nós. Ali ibn Abi Talib, ele traz uma definição do que é taqwa, do que é temor a Allah, do que significa termos medo de Allah. Ele diz: "At-taqwa hiya al-khawfu min al-jalil." O taqwa, o temor a Allah, significa termos medo do majestoso, termos medo de Allah subhanahu wa ta'ala. O que significa ter medo de Allah? O que significa desenvolvermos o taqwa para com Allah? Ele continua a definir o que é taqwa. Wal-amalu bil-tanzil. O taqwa significa agirmos de acordo à revelação. Agirmos de acordo com os mandamentos de Allah. Agirmos de acordo à tradição do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Vivermos a nossa vida de acordo com o ensinamento do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Comportarmos de acordo com o ensinamento do Nabi sallallahu alaihi wasallam. Praticarmos as nossas ações de acordo com o livro de Allah. Vivermos a nossa vida de acordo com o ensinamento do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O Islã, ele é tão completo e perfeito ao ponto de não ter deixado nem sequer uma coisa importante sem que ele tivesse ensinado, sem que ele tivesse deixado claro. Então, al-amalu bil-tanzil significa sempre que nós pretendermos praticar uma certa ação, sempre que nós pretendermos efetuar uma certa atividade, antes mesmo de praticarmos esta coisa, esta ação, este trabalho, este amal, procurarmos saber como é que a mesma ação foi praticada pelo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Procurarmos como é que esta atividade foi mencionada e foi ensinada, ordenada, orientada no Corão. Só depois de nós termos as balizas, as metodologias, as formas, aí sim já poderemos praticar. Porque estaremos a praticar de acordo com o Corão e de acordo com o ensinamento do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Não termina por aí. O taqwa não termina por aí. O temor a Allah não termina por aí. Ter medo de Allah não termina por aí. Ele diz: "War-ridha bil-qalil." Taqwa, temor a Allah, ter medo de Allah significa contentarmos com aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala nos deu. Contentarmos com aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala prescreveu, destinou-nos. Contentarmos com aquilo que nós temos.
acreditarmos e aceitarmos de que não partiremos deste dunya, deste mundo, enquanto não termos aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala prescreveu. A partir do momento em que nós estarmos contentarmos-nos com aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala deu-nos ou destinou para nós, o nosso coração não estará apertado sempre. Nós estaremos a viver a nossa vida saudavelmente. Estaremos a viver o nosso dia a dia sem tanta preocupação, sem tanta expectativa. O taqwa significa isto: o contentamento, contentarmos-nos com aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala deu-nos. E não só para podermos desenvolver o contentamento, é preciso olharmos para as pessoas que estejam abaixo de nós, em todas as vertentes, para que a gente possa ser gratos a Allah. Precisamos de baixarmos o nosso olhar, deixarmos de observar as pessoas que estão acima de nós, deixarmos de olhar as pessoas que estão acima de nós e passarmos a prestar atenção com as pessoas que estejam abaixo de nós. Este exercício vai nos colocar numa situação de gratidão. Nós vamos começar a sermos gratos e valorizarmos aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala deu-nos. Por exemplo, Allah deu a nós chinelos. Allah deu a nós o quê? Chinelos. Mas também no nosso bairro, na nossa comunidade, Allah subhanahu wa ta'ala concedeu certas pessoas sapatilhas, sapatos, por aí em diante. Então, para que você consiga ter o contentamento com aquele chinelo que você tem, é preciso deixar de olhar para aquelas pessoas que têm sapatos, que têm sapatilhas, e prestar atenção naquelas pessoas que não têm pé, que não têm perna. Pelo menos Allah deu a nós chinelos, mas também tem pessoas que não têm nem sequer o pé para poder calçar os chinelos. Então, se nós gastarmos o maior tempo do nosso dia a dia em prestarmos atenção nas pessoas que estejam abaixo de nós, poderemos desenvolver o contentamento dentro do nosso coração e automaticamente estaremos a desenvolver o taqwa, estaremos a desenvolver o temor a Allah subhanahu wa ta'ala. E não termina por aí. O Ali ibn Abi Talib, dando o seu conceito sobre o que é o taqwa, ele diz: wal istidadu bi yawm ar-rahil, ter medo a Allah. O taqwa, temor a Allah, significa prepararmos para o encontro que nós vamos ter com o nosso Criador. Prepararmos com aquele dia que estaremos sozinhos numa escuridão total. Prepararmos a nossa bagagem para estar conosco como acompanhante naquela primeira noite que nós vamos passar na sepultura, no Qabr. O taqwa não significa
pegarmos no microfone e estarmos a gritar que eu tenho medo de Allah, eu temo Allah, eu tenho o taqwa. Não. O taqwa significa prepararmos-nos para aquele dia na qual estaremos diante de Allah prestando contas por tudo aquilo que nós praticamos, assim como aquilo que nós deixamos de praticar. Vejamos o seguinte. Todos nós sabemos que esta vida é passageira. Antes de nós, existiram pessoas que estavam a habitar esta mesquita. Antes de nós, existiram pessoas que estavam a habitar o nosso Moçambique. E hoje, só lemos a história dessas pessoas. Já não estão entre nós. Já morreram. Já foram enterradas. E da mesma forma que estas pessoas viveram neste mundo, neste Moçambique, na Matola 700, na Matola F, e já não estão entre nós, é da mesma forma que nós também poderemos fazer parte da história das pessoas que virão depois de nós. E neste dia em que nós estaremos sozinhos na sepultura, na campa e diante de Allah no dia do julgamento, é preciso prepararmos. É preciso arrumarmos a nossa bagagem, a nossa trouxa, da mesma forma que a gente prepara-se antes de uma viagem, antes de irmos ao trabalho, tomamos banho, tomamos o café, tomamos o pequeno almoço, engomamos a nossa roupa, vestimos e vamos ao trabalho. É da mesma forma que Ali ibn Abi Talib, ele define o taqwa como sendo a preparação diante do nosso Criador, a preparação diante da primeira noite que teremos que passar sozinhos na sepultura. O nosso encontro para com Allah prepara-se. A nossa primeira noite na sepultura, na campa, também prepara-se. Qual é a melhor forma de nós prepararmos o nosso encontro para com o nosso Criador? Qual é a melhor forma de nós prepararmos a nossa primeira noite na sepultura? É só voltarmos para a definição deste companheiro do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando ele diz wal-amalu bil-tanzil. Qual é a melhor forma de nós prepararmos o nosso encontro para com o nosso Allah subhanahu wa ta'ala? A melhor forma de nós prepararmos a nossa primeira noite na sepultura é agirmos de acordo à revelação de Allah. Vivermos de acordo com o ensinamento do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tudo quanto a gente pratica deve estar em conformidade com a tradição, a prática do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tudo quanto nós devemos praticar deve estar patente no livro de Allah. Nós não devemos praticar ao contrário daquilo que Allah quer de nós, daquilo que Allah exige de nós, daquilo que Allah subhanahu wa ta'ala legislou. As nossas ações, o nosso dia a dia, o nosso trabalho, o nosso comportamento, as nossas ações devem estar em conformidade com a tradição, a sunna, a forma que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam viveu.
para finalizarmos, irmãos e irmãs, é importante tirarmos o maior proveito deste mês. Os dias já estão a passar, jamais voltarão. A segunda-feira de ontem jamais voltará. Quem aproveitou, aproveitou. Quem deixou de aproveitar, perdeu. O dia de hoje já está a passar. Quem aproveitou, alhamdulillah, terá o seu pagamento, a sua recompensa diante de Allah. E quem deixou de aproveitar é o perdedor. Não terá como fazer a recuperação. O dia já passou. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. Os dias não são iguais. Os dias sempre serão diferentes. Então, é preciso que nós, cada oportunidade, cada dia, cada chance que Allah subhanahu wa ta'ala for a conceder a nós, aproveitarmos no máximo possível, tirarmos o maior proveito. Nós não podemos ficar tão esperançosos ao ponto de ficarmos acomodados, estagnados e enganados de que o Ramadã sempre vai aparecer. O Ramadã sempre vai aparecer. Quantos amigos, quantos conhecidos, quantas pessoas, quantos companheiros que estiveram conosco no Ramadã passado e que neste Ramadã já não estão entre nós. E esta realidade pode verificar-se no seio de nós, onde no próximo Ramadã, se calhar eu que estou aqui a falar, não poderei estar convosco, ou então um de vocês não poderá estar conosco. Por causa desta realidade, é preciso aproveitarmos cada segundo, cada minuto, cada dia, cada oportunidade e cada chance, que é para quando finalizarmos o Ramadã, Allah subhanahu wa ta'ala ter aceite as nossas boas ações e ter perdoado os nossos pecados. As boas ações só teremos a sua recompensa se nós praticarmos estas ações. Mas o pecado nem sempre teremos pelo fato de nós praticarmos um pecado. Só por nós negligenciarmos uma ação que é obrigatória, somos registrados e considerados pecadores.